Jó 12, 5. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, têm um punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimarias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano. Porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhes cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpeladas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Bem, irmãos, esse pequeno trecho que nós lemos aqui, ele nos traz muito ensinamento profundo, né? E ele vai abordar aqui algumas questões interessantes. Primeiro, a ilusão do homem que se sente seguro no seu próprio estado, ou seja, aquele que se considera autossuficiente, que tem a sua confiança em si mesmo, na sua força, ou nos seus recursos financeiros, ou militares, aquele que confia em si mesmo e não em Deus. Veja a ilusão deles descrita aqui no versos 5 e 6. No pensamento, na imaginação, na mente de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio. Ele acha que o infortúnio nunca chegará a ele, porque ele está seguro, ele está confiando na segurança que ele tem, de algum recurso, ou de alguma coisa material, ou no seu próprio braço. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. Ou seja, os pés deles já estão vacilando justamente por não saber aonde fundamentar a sua confiança. Aqui é como eu costumo dizer, né? É como um bêbado na ladeira. Basta um empurrãozinho para essa pessoa cair. E aqui nós vemos no verso 6 ainda. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Têm um punho por seu Deus. Esse pensamento deles, essa imaginação deles, esse tipo de vida que produz uma segurança ilusória, imaginária, faz com que o homem, muitas vezes, ele renegue a Deus. Ele acha que não precisa de Deus. Ele confia na força física, na violência, né? Quando diz o seu punho ao seu Deus, não somente na força física dele, né? Mas em usar violência e truculência sobre pessoas que
não são tão bem-sucedidas como ele. Então ele acredita que ele está seguro, que ele goza paz e que ele não precisa de Deus. Mas aqui, o restante do texto vai abordar a soberania de Deus sobre toda a criação. Veja aqui, ele fala do pensamento dessas pessoas que se sentem seguras. Estão à beira de um abismo, basta um empurrão, mas se sentem seguras, porque estão nesta ilusão. Mas aqui, a partir do verso 7, ele começa a falar sobre a soberania de Deus, até mesmo sobre a criação e a natureza. E nessa narrativa aqui, diz que os animais, a natureza, reconhecem a ação de Deus, mantendo a vida. Veja aqui, mas, verso 7, mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Ou seja, a criação, ela conhece Deus. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, diz que a criação geme, aguardando a redenção de Cristo. E aqui diz, qual entre todos eles não sabe que a mão do Senhor fez isso? Veja que os animais, a natureza, eles têm uma consciência maior do que o insensato que confia em si mesmo na própria segurança dele. Mas esse tolo, ele não vai entender essas coisas, ele só vai entender isso se Deus lhe abrir os olhos espirituais. Veja o verso 10. Na sua mão, se referindo a Deus, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Ou seja, todos estão nas mãos de Deus. Não só o povo de Deus, mas os ímpios também, Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Aqui, a palavra de Deus nos chama para termos consciência e discernimento sobre as coisas. Nós não podemos ser pessoas que simplesmente ouvem e aceitam qualquer coisa, qualquer tipo de ensino, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de conselho dos ímpios, qualquer tipo de ideia que as pessoas tenham. Ele diz assim, o ouvido deve discernir as coisas como o paladar prova a comida. O ouvido deve provar as coisas que nós estamos ouvindo. Isso é segurança para nós. Para que nós não confiemos, não depositemos a nossa confiança naquilo que não pode nos oferecer confiança. Como esses homens que têm esse pensamento, que estão seguros rejeitando a Deus. Então, ele diz aqui, porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Nós devemos desenvolver isso, prestar atenção no que ouvimos e saber discernir o certo e o errado. Irmãos, principalmente na nossa época. Hoje há muita informação que está totalmente equivocada, desde o campo político, social, até o campo religioso. Se você olhar as redes sociais, é engano atrás de engano que você vê ali. E uma sociedade que está cada vez mais em trevas, cada vez mais perdida. Como a revelação de Cristo no livro do Apocalipse diz que o sol se escurecerá. O sol é Cristo, é o sol da justiça, é a luz dos homens. Está se escurecendo na sociedade, as pessoas estão cada vez mais mergulhadas em trevas, sem discernir as coisas. O povo de Deus, ele tem que aprender e desenvolver isso nele, discernir tudo aquilo que ele ouve. E aqui continua falando a respeito da soberania de Deus, mas agora sobre a experiência humana, veja aqui o verso 11. Porventura verso 12, está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Muitas pessoas acreditam que a verdadeira sabedoria está nos idosos. Mas quantos idosos passaram a vida inteira enganados, fundamentaram sua vida também no engano e ensinam o engano para os mais jovens? A sabedoria não está nos idosos. Nós devemos respeito aos idosos, devemos ouvi-los, ter respeito por eles para não quebrar o quinto mandamento.
mas a sabedoria não está com eles, a sabedoria não está na experiência humana. A experiência humana nos ajuda, obviamente, mas a sabedoria ela não está na experiência humana. Veja só, está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Veja o verso 3, a resposta é enfática: não. Com Deus está a sabedoria e a força. Não está com homem nenhum, nem homens jovens, nem homens velhos, nem idosos. Não está. Com pessoas muito experientes na vida, não está. Eles têm uma boa visão de vida, de mundo, né? Mas a sabedoria verdadeira não está em homem nenhum, em mulher nenhuma. A verdadeira sabedoria está em Deus. Não que não existam pessoas sábias. As pessoas sábias que recebem a sabedoria do alto e não a sabedoria humana. A sabedoria que Tiago fala. Quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Não precisa ser idoso, pode ser uma criança que queira sabedoria, ela pode orar e pedir a Deus e Deus vai dar sabedoria para ela. Será uma criança sábia. Então nós precisamos da sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria não está com os idosos, nem com a vivência humana. A sabedoria está com Deus e também a força. Ele tem conselho e entendimento. É Deus que tem o verdadeiro conselho e o verdadeiro entendimento das coisas, nos faz ter esse verdadeiro entendimento, tá? E depois aqui vai falar da soberania de Deus, não só sobre a natureza, não só sobre a vivência humana, mas a sabedoria de Deus sobre os poderosos. Veja aqui a partir do verso 14. O que ele deitar abaixo, ou seja, o que Deus deitar abaixo, não se reedificará, lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as largam, devastam a terra. É Deus que controla tudo. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Tudo pertence a ele. Até as más pessoas que fazem o erro e que induzem os outros ao erro. Verso 17. Aos conselheiros leva-os despojados dos seus cargos. Aos juízes faz desvairar. Veja só, juiz, se você imaginar um juiz, é um homem extremamente culto, erudito, que estudou direito profundamente, até se tornar juiz, né? Deus, ele faz esses homens desvairar, ficarem desvairados diante das coisas, e entrega esses homens ao próprio erro. Por isso que tantos juízes julgam de forma tão arbitrária e injusta e absurda, que nós não conseguimos nem sequer entender. Essas pessoas são entregues ao próprio erro do seu coração, à própria soberba que dominou eles, e se sentem seguros disso. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhe cinge os lombos. O que quer dizer uma corda que lhe cinge os lombos? Ele amarra esses reis e puxa ele para um lado, para o outro, para onde ele quiser. Aos sacerdotes, aqui fala do campo religioso, aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Então veja a sabedoria, a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os poderosos. Aos eloquentes, quem são os eloquentes? Aqueles que sabem falar bem, que sabem argumentar bem, que sabem convencer as pessoas. São aqueles influenciadores de opinião, né? Aqueles que influenciam a opinião das pessoas, né? Aos eloquentes, ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Ou seja, Deus é soberano sobre todas essas coisas. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Aquele que se sente seguro, um dia Deus poderá fazer isso. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Muitas pessoas entendem isso aqui como uma questão espiritual, tirando coisas profundas do inferno e trazendo, né? Bem, esse contexto não é isso que Deus está falando, mas no contexto do livro pode ser aplicado, porque o começo do livro, Deus chama o diabo, o diabo fala, tem visto meu servo Jó? Né? E nós vemos que Deus controla o diabo como uma ferramenta nas mãos dele, tá? Nesse contexto imediato em particular, essas trevas aqui se referem à ignorância. Das trevas manifesta coisas profundas e traz luz à densa escuridade. Então Deus manifesta ignorância nas pessoas e traz
sabedoria e traz luz às pessoas. Embora esteja correto também se nós pensarmos no contexto de todo o livro, que Deus ele tem essa soberania toda sobre o campo espiritual também, né? Como o próprio livro, no início do livro, Deus tem soberania sobre a ação de Satanás. E esse verso 22, para nós, o que nós fazemos, né? Nós cremos totalmente na autoridade das Escrituras e na soberania de Deus. E as Escrituras nos revelam Deus que é soberano até mesmo sobre os principados e potestades da maldade. Verso 23, multiplica as nações e as faz perecer. Veja que está tudo nas mãos de Deus. O levantar e o cair, o prosperar e o enfraquecer, tudo está nas mãos de Deus, né? Inclusive as nações, tá? Multiplica as nações e as faz perecer, dispersas e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Esses príncipes são governadores. Nas trevas andam as palpeladas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Então veja que Deus pode trazer essas trevas, dessa cegueira, aos governantes, que vão governar um povo totalmente em trevas e cegueira. Então quando Deus ele quer punir uma nação, ele constitui uma autoridade assim, um governante que está totalmente em trevas e vai conduzir toda uma nação, todo um estado, toda uma cidade nas trevas que ele mesmo está mergulhando. Então, Deus ele tem a soberania sobre todas as coisas. Então, nesse momento que nós vamos fazer a nossa confissão, nós vamos analisar, será que nós estamos colocando a nossa confiança em nós mesmos? No nosso bom momento, aqueles que estão vivendo um bom momento, será que nós estamos colocando nossa confiança nos nossos recursos, na nossa força, né? Nos nossos amigos, naquilo que nós temos? Ou a nossa confiança está em Deus? A nossa confiança ela deve estar sempre fundamentada em Deus. Então, convido a Santa e Amada Igreja a uma oração de